Olá, sejam bem-vindos, dando sequência ao nosso estudo diário do setup utilizando a média móvel exponencial de 21 períodos aplicada ao gráfico do mini índice em 11R no Renko. Ontem nós falamos um pouco sobre a importância dos retornos à média nesse setup, que são sempre boas oportunidades de operação. Tá? Então aqui a gente tem logo no começo do dia, né, um retorno, e quanto mais acontecer essa situação, fechamento da correção para cima da média e retomada do movimento para baixo e tem a média inclinada, são as melhores oportunidades. Tá? Quanto mais próximo você vai encontrar a melhor oportunidade. Depois a gente tem um rompimento, correção, fechamento para baixo, retomada aqui, entrada para uma operação. Novamente, correção, fechamento para baixo, entrada para uma operação. Essa operação, por exemplo, você sairia com stop aqui, ela não anda, né? Então você sai com stop aqui de menos 10 pontos, se for naquele sistema carregando barra o stop. Depois a gente tem uma nova correção aqui, um ponto super interessante, que é um fechamento bem para baixo da média. Depois a inversão ela acontece em cima da média, então é uma operação difícil de pegar, né? Mas aí a importância do estudo do gráfico, de estar acompanhando o que está acontecendo no gráfico. Esse retorno ele acontece exatamente em cima dessa área de resistência rompida, né? Então é um pullback nessa área e aí o movimento ele dá entrada para um bom movimento. Aqui a gente tem novamente uma situação, fechamento para baixo da média, retomada, é uma operação que carregando ela barra sairia aí com 90 pontos, mas ela se estende um pouco mais. A ideia de trabalhar um setup bem simples é justamente facilitar, simplificar o processo de tomada de decisão. Você não precisa de muita informação para encontrar oportunidades no mercado. O que precisa estabelece um método e treina ele, vai melhorando a sua habilidade de executar esse método. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é a ocorrência de alguns padrões. O gráfico Renko permite organizar e reconhecer alguns padrões que se repetem. Um padrão que a gente já falou em outros vídeos é esse padrão aqui. Você tem um movimento, daí ele acumula aqui numa região, vem na direção contrária do movimento anterior e depois retoma. Padrão que acontece bastante e tem um bom índice de assertividade. Ele aconteceu mais algumas vezes na data de hoje aqui, nessa região de novo. Ele vem no movimento, acumula, faz o movimento na direção contrária e retoma. É uma operação que costuma ter uma movimentação em torno de 200 pontos, esse padrão. Deixa eu ver se ele teve mais algum. Aqui também, mais um também, né? Tem um movimento contrário, o movimento vem, ele acumula, faz um movimento de correção e depois retoma. Aqui também, um movimento que andou 200 pontos, sairia com 100 aqui, né? Mas ele andou 200 pontos. Então é interessante no gráfico Renko você está sempre olhando para padrões que se repetem, né? E o estudo constante do gráfico, por isso que a gente fala, estude o gráfico, né? Revise o gráfico todo dia um pouco, e isso vai aprimorando, vai deixando você com um olhar mais afiado para identificar oportunidades. Então por hoje é isso, até a próxima.